A Estrela da Manhã, Ato 1, O Anjo, Capítulo 2. Vida. Imagine um instante em que o nada se torna consciência, onde o sopro do divino não traz apenas fôlego, mas uma existência vibrante, reluzente e eterna. O despertar nos confins do reino de Olam e o primeiro encontro com a glória que tudo preenche. De repente, simplesmente me senti vivo, simplesmente assim. Meu peito estava inflado como se algo tivesse sido soprado para dentro dele. Não era o ar, era a vida, vida abundante, tão intensa que parecia que eu ia explodir. Que sentimento maravilhoso! Estiquei-me todo, me espreguicei. Eu tentei pensar, lembrar, mas não havia lembranças passadas, apenas aquelas que começavam a acontecer naquele instante. Apesar disso, eu sabia quem eu era, o que eu era e como chegara àquele momento. Além disso, sabia muitas outras coisas, nem entendia como, mas eu sabia. Ouvi alguns sons ao meu lado. Eram outros que, assim como eu, vinham à existência ao mesmo tempo. Um burburinho espalhava-se ao redor. Estava curioso para entender o que estava acontecendo, porém, ao mesmo tempo, uma certa ansiedade invadia o meu ser, por isso esperei um pouco mais antes de me levantar. Com muita dificuldade, abri os olhos. Não havia problema com eles. Era aquela luz. Eu nunca tinha visto algo assim, até porque era a primeira vez que eu contemplava o mundo ao meu redor. Olhei para as minhas mãos, braços, para o meu corpo e ele reluzia. Observando aquele lugar, percebi que eu era parte dele. Eu sabia que tinha sido formado a partir da mesma matéria que era a base de todo aquele reino, o reino de Olam. Coloquei-me de pé, olhei ao redor. Uau! A multidão dos que foram criados naquele dia era vastíssima e eu só conseguia enxergar os limites do grupo porque minha visão era perfeita, aguçada. Além do mais, sentindo o meu corpo, notei que tinha 2 asas enormes. Eu podia voar. Experimentei. Subi alguns metros do chão para dimensionar a grandeza do que eu estava vendo. Girei em torno de mim mesmo e depois voltei para o chão. Eu pude ver nitidamente a face dos que estavam mais próximos e eram especialmente belos. Tinham no rosto a mesma expressão, estavam todos perplexos. Comparando com vocês, éramos brancos, negros, pardos, vermelhos, amarelos. Os cabelos, conforme o grupo, eram negros, castanhos, loiros, ruivos e outros tons. Eu não sabia como eu era, então procurei algum lugar para ver a minha imagem e percebi bem perto um rio cristalino, com uma correnteza tão suave que era quase como um espelho, refletindo a beleza daquele lugar. Caminhei até a margem e, curvando-me, olhei para as águas. Assim como os demais, meu corpo era glorioso, algo parecido com o berilo, uma pedra preciosa que pode ter vários tons de cores. Mais tarde, em Aretz, ela terá diversos nomes dados de acordo com a sua cor. Os berilos verdes ou vermelhos são chamados esmeraldas, os azuis as águas marinhas, os rosas são as morganitas e outros. Abri um pouco a minha roupa e vi que o meu tom era azulado. Sim, eu trajava uma veste. Aliás, todos nós usávamos roupas parecidas. Uma túnica feita com um material semelhante ao que vocês chamam de linho, cingida pelo meio por um cinto de ouro puríssimo. Meu rosto brilhava demais, e olhando para os outros, conforme se movimentavam, suas faces pareciam relâmpagos. Meus olhos eram como tochas acesas. Meus braços e pernas brilhavam como bronze polido. Eu só não sabia como eram nossas vozes. O burburinho que ouvi não eram sons de fala, mas de seres despertando para a vida. Olhando para aquela fonte de luz puríssima, tive a certeza de que aquela glória estava sobre todo o meu ser. Aquela luz que ofuscava os meus olhos recém-abertos era a glória dele, o esplendor daquele que nos dera a vida.
fomos os primeiros a contemplá-lo, antes mesmo de qualquer ser humano. Um dia você também poderá ver as mesmas coisas que vimos naquele dia e que a maioria de nós continua a ver até aos dias de hoje. Eu não saberia como descrevê-lo, mas para que talvez você consiga mensurar, vou falar usando coisas que você conhece. Ele era semelhante às pedras jaspe e à sardônica na sua perfeição extrema. A pedra jaspe se parece com um cristal translúcido ou um diamante. O sardônio é uma pedra vermelho sangue que em Aretes recebeu essa designação quando foi descoberta numa das cidades dos homens chamada Sardo. Isso aconteceu milhares de anos depois do dia que fomos criados. Ele sempre permanecia no trono, o que era muito curioso, porque poderíamos encontrar em qualquer lugar do reino, mas quando olhávamos para o trono, lá estava ele, e se olhássemos de novo para o lugar onde havíamos visto, ele também continuava lá. Ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso era impossível fugir da sua presença. Certa vez eu tentei, e usando toda a minha força e velocidade, eu fui até os confins do reino. Depois de milhões e milhões de estrelas, e aqui elas são bem parecidas com a que você vê durante a noite, só que muito mais brilhantes. Estando lá, eu falei com ele em um espaço de tempo impossível de descrever, diante do qual até a velocidade da luz se torna muito lenta. Ele estava diante de mim. Outra vez aprendi que havia uma coisa chamada trevas e que ali não havia luz. Era uma pequena porção do reino, um lugar estranho, e somente muito tempo depois eu aprenderia o porquê de existir aquela região. Fui para lá e me embriei naquele lugar totalmente escuro. Era estranho, não era agradável. A minha luz era como um pequeno ponto no meio de tudo aquilo. Quando me voltei, a glória dele me cercou. Poderia ter me cegado se eu fosse de carne e osso como você. As trevas desapareceram completamente. Trevas e luz para ele são a mesma coisa. Fiz outras tentativas mergulhando no mar de vidro, na fossa mais profunda, e de lá pude ver os seus olhos sobre mim. Eu desisti. Não havia onde eu pudesse me esconder dele. Seu trono era incrível. Havia um arco-íris ao redor, e desta vez não estou usando uma linguagem figurada. Esta linda manifestação de cores que você contempla apenas nos dias de chuvas seguidas de sol, resplandece ao redor do seu trono todos os dias e por toda a eternidade. O arco parecia como uma esmeralda, e não preciso repetir que estou falando da mais perfeita delas. Este arco tem um significado especial em Aretes, mas isso é assunto para mais tarde. Mas falando de novo sobre a glória dele, ela iluminava o reino todo. Não havia nenhuma outra fonte de luz. Um lugar de tirar o fôlego, quer dizer, daqueles que respiram. Não é o meu caso, nem o dos meus amigos. Você ouviu o capítulo 2 Vida, de A Estrela da Manhã, ato 1, O Anjo. O despertar foi glorioso, mas a curiosidade do narrador o levará além das águas cristalinas de Olam. Ele descobriu que está vivo, mas agora ele precisa descobrir quem são os outros bilhões que compartilham este reino. No próximo episódio, seremos apresentados às hierarquias celestiais, dos querubins de 4 rostos aos arcanjos e suas misteriosas espadas. Por que seres de paz portariam armas? E por que a intuição revela tanto, mas não explica tudo? Não perca o próximo capítulo Incríveis.